Meus irmãos, graça e paz, que bom que você tirou esse tempo para aprender mais um pouco da Palavra de Deus. Meu nome é Joab, estou aqui com o professor Adilson e juntos nós iremos falar hoje sobre a lição de número 7 do trimestre atual. Esse trimestre que nós estamos falando sobre o Decálogo, a Ética do Sinai. Se você tem essa revista, corre lá, pega ela para você acompanhar juntamente conosco. A lição de número 7, que traz o título Em Defesa da Vida. Nós iremos falar sobre o mandamento não matarás. E eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado com tudo que você vai ouvir da palavra de Deus aqui hoje. Iremos abordar assuntos, como tem sido até aqui, muito atuais e que eu tenho certeza que você precisa se inteirar desses assuntos. Então, lição de número 7, em defesa da vida. O nosso texto bíblico básico está no Evangelho de Mateus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, versículos do 17 ao 22. Nós não iremos ler para nós ganharmos tempo aqui e irmos direto para o conteúdo da lição, mas você, por favor, faça essa leitura em casa. Vai ser de muito proveito, porque é a palavra de Deus. Você deve ler e se inteirar desse assunto. O mandamento que nós iremos estudar hoje, como eu já disse, é o mandamento não matarás. Pastor Adilson, é muito bom ter a sua presença aqui comigo hoje. Alegria minha. Excelentíssimo pastor Adilson, mestre por excelência. E o que a gente pode esperar dessa lição hoje? Essa lição de número 7, em defesa da vida. Então, Joab, paz, graça e paz também a quem está nos acompanhando em casa agora, independente se você está nos assistindo ao vivo ou posteriormente, algum momento mais tarde ou no outro dia. É bom de fato poder estar aqui. Só frisando uma coisa, que essa questão aí do mestre, do professor, isso tudo é excesso de misericórdia e bondade do Joab, né? Mas, então, em relação à lição, na minha maneira de enxergar, talvez esse tema, não matarás, seja o segundo mais polêmico entre os 10 mandamentos. Eu estou me referindo aqui em relação a nós cristãos. Não é? A grande polêmica aí em torno dos 10 mandamentos, na minha maneira de enxergar, o tema mais polêmico é a questão do sábado. Não é? Depois, talvez seja aí esse mandamento, esse 6º mandamento, que é o não matarás, né? Porque envolve aí muitas questões de entendimento cultural, de entendimento ético, pessoal, ético, não é? Então, assim, por isso que eu acho que é um assunto muito polêmico e, ao mesmo tempo que, da maneira como a gente vai trabalhar, mesmo que numa visão panorâmica, acaba sendo bastante esclarecedor a abordagem sobre o assunto. Espetacular. Então, hoje nós temos 3 objetivos com esta lição. 3 objetivos que nós iremos buscar atingir aqui, debaixo da graça de Deus. O primeiro é entender que a cessação da vida é uma decisão que cabe somente a Deus. O segundo é compreender que há várias formas de se quebrar o 6º mandamento. E, por fim, concluir que a vida é o bem maior. Então, esses são os nossos objetivos para a lição de hoje. Na nossa palavra introdutória, como é curtinha, eu vou ler aqui para a gente já entrar na lição. Palavra introdutória, se você tem a sua revista, acompanhe comigo. Não matarás é o 6º mandamento absoluto da lei de Deus. Ninguém tem o direito de tirar a vida de um indivíduo de forma ilegítima. Quem mata uma pessoa toma o lugar do Altíssimo, pois somente ele tem o direito de decidir quando a vida de alguém deve cessar. Pastor Adilson, aqui está a essência do mandamento. Deus preservando, Deus tomando para si
o direito sobre a vida. Deus estava nas entrelinhas dizendo, somente eu posso decidir quando a vida começa e quando a vida termina. Tá certo isso? Certo, é ele que é o dono da vida, ele que Sim, dá ele que dá a vida. Então, quem tem direito de tomar de volta é quem deu. Quem deu. Então, se é Deus quem deu, a vida pertence a ele. É ele quem decide o momento que o sujeito vai, né, descansar ou passar dessa para uma melhor ou não. Exatamente. Né? Agora, essa questão que o autor colocou aqui, que ninguém tem o direito de tirar a vida de um indivíduo de forma ilegítima. Né? Aqui tem uma verdade explícita, de forma ilegítima, mas tem uma verdade também implícita, que é um dos assuntos que a gente vai discorrer no decorrer da lição, porque então existe alguma maneira de tirar a vida de alguém de maneira legítima. Exato. Não é? Então, de maneira ilegítima, ninguém tem esse direito. Sim. Mas há uma outra maneira, então, seria aqui uma pergunta, né? Como, por exemplo, essa é uma afirmação que coloca em xeque condições que pessoas morrem pela aplicação da pena capital, por exemplo. Por exemplo. Não é? Uma questão de gente que tira a vida do outro num campo de guerra, por exemplo. Né? Aí você vai dizer, por exemplo, uma nação, nós temos algumas nações no mundo, né, que tem a pena capital, né, a pena de morte, como por exemplo, né, nos Estados Unidos, a maioria dos estados tem essa pena, né, de morte. Tivemos alguns anos atrás a infelicidade daquele rapaz que foi pego na Indonésia, né? Um brasileiro. Brasileiro, né? E foi morto. Exatamente. Aí, país. Olha para você ver, numa questão, e você muito bem lembrado dessa questão da Indonésia, né, eu estava citando a questão dos Estados Unidos, porque a gente tem a impressão de ser um país aí onde as coisas acontecem assim, de maneira muito mais organizada do que o restante do mundo. Exato. Mas você pega, por exemplo, essa questão da Indonésia, né? Aquele moço ele ficou preso lá há muitos anos. Sim. Né? Ele recorreu aos tribunais diversas vezes. Né? E aqui eu vou já abrir de cara, aqui, já que nós estamos nesse assunto aqui, eu sei que é um posicionamento um pouco diferente seu, talvez seja um pouco também diferente de algumas pessoas que estão nos acompanhando agora, mas outros vão acabar concordando comigo. Sim. Né? Essa questão da pena de morte, eu não tenho o hábito de falar isso publicamente. Né? Vou falar agora aqui, vai ficar até gravado, talvez publicamente seja a primeira vez que eu vou me expor a esse pensamento aqui. Sim. Por exemplo, eu particularmente, eu não sou contra a pena de morte. Sim. Né? Por algumas razões. Né? Tem indivíduos que as ações deles demonstram ser indivíduos irrecuperáveis. Né? Por outro lado também, vamos argumentar aqui do ponto de vista bíblico. Sim. Olha, Jesus foi condenado à pena de morte. Né? Dos discípulos, o único que não morreu foi João. Né? Via pena de morte. Via pena de morte, né? Isso aí, senão ia parecer que está vivo até hoje. Né? O único que não morreu via pena de morte foi João. Todos os demais, né? É crucificado de cabeça para baixo, como foi o caso de Pedro. A espada, como foi Paulo. Né? Cabeça cortada, como foi Paulo, decapitação. Aí eu te pergunto, onde é que está na Bíblia uma definição clara sobre o assunto, uma proibição clara sobre o assunto? Se era uma coisa assim tão comum naqueles dias, né? Eu penso que deveria ter um ensino claro sobre o assunto. Não tendo, então aí eu já penso que Deus deixou isso de maneira aberta para cada nação resolver suas questões. Né? Aí a impressão que as pessoas têm na maioria das vezes é que um sujeito que é condenado à pena de morte, ele morre imediatamente. Não é assim, gente. Tem um processo legal. O cara fica ali no corredor da morte muitos anos, ele vai recorrer a instâncias superiores, ele vai debater aquilo, né, de muitas as formas, em vários tribunais. O cara não morre da noite para o dia. Né? Então, assim, aquele negócio que o sujeito morreu inocente, não teve uma investigação adequada sobre o caso. Tá, tudo bem, mas não é todo mundo que acontece isso. Né? Por exemplo, o Brasil hoje tem milhares de presos. Né? Se você chegar lá dentro do presídio e perguntar quem é inocente, todo mundo vai falar que é. Mas, de fato, quantos será que são inocentes? É uma lástima. A gente lamenta, infelizmente. Né?
Mas, no entanto, tem camarada, eu até falava com você aqui em off em relação a isso, Sim. um documentário que eu assisti de um camarada que ele cumpriu penas, né, de muitos anos ao longo da vida, passou a vida praticamente toda dentro da cadeia, e por último ele acabou pegando pena de morte, né, devido, ele cumpria o tempo, aquela pena dele aplicada sobre um crime que ele havia cometido, ele saía, cometia o crime de novo, tornava-se preso, tornava-se condenado, cumpria a pena, tornava a sair, por último, condenaram ele à pena de morte. O cara é irrecuperável. E são crimes bárbaros, é estupro seguido de esquartejamento e colocar as vítimas dentro de uma caixa na sala dele. Então, peraí, esse camarada, alguma coisa tem que ser feita com ele. Exato. Né? Isso infringe a questão do amor cristão, a questão da vida cristã. Aí já é um debate, nós vamos ampliar para outras coisas. Né? Por exemplo, se eu fosse agora mudar de opinião, eu vou chegar ao entendimento de que a pena de morte não deve ser aplicada por um conjunto de ensinos, né, de preservação da vida, de que quem dá a vida é Deus e quem tem direito de tomar é só Ele. Aí sim é um conjunto. Sim. Mas eu estou dizendo aqui a respeito de uma ação direta, de uma fala direta sobre o assunto. Sim. Por não ter, aí sim eu tenho as minhas ressalvas dentro dessa questão. Perfeito. O certo é que, biblicamente, existe esta possibilidade. O certo é, independente de quem é a favor ou contra, mais a favor ou menos contra, a coisa é certa. A Bíblia não é contra. Isso aqui é certo. Não é? A Bíblia não é contra. A pena capital. Você deu aí belos exemplos da Bíblia. Exemplos bíblicos da pena capital. Jesus, os discípulos e tantos outros. Né? A blasfêmia era um crime punido com pena de morte lá para os judeus. Né? Jesus por várias vezes foi acusado de blasfêmia e falar mata ele porque ele diz que é Deus e tal. A Bíblia não é contra. Né? Então isso é algo importante esclarecer. Eu já participei de alguns debates, né? E essa é uma modalidade que eu gosto bastante. Né? Inclusive aqui na região, algumas igrejas até fazem isso e eu fui um dos precursores, dos que ajudaram a organizar isso lá no começo. Sim. E assim, um dos debates que eu participei foi exatamente essa questão. Né? E aí você já deu para entender qual que é a visão que eu estava defendendo. Né? E aí eles colocaram lá gente que era totalmente contra aquele negócio todo. E aí, eu acabei deixando muita gente sem resposta no argumento seguinte. Fazia parte da plateia naquele dia um policial. Todos vocês então são contra a pena de morte, né? Sim, ok, beleza. Policial fulano de tal, você está fazendo uma incursão policial, uma busca por alguém no meio de uma favela. Você está armado, obviamente, você é policial, você se dá de cara com um bandido. Certo? E aí, naquela fração de minutos, questão de poucos segundos, você percebe que ou é você ou ele. Exato. Um dos dois morre. Não sai os dois vivos. Exato. Um dos dois morre. O que você, policial, vai fazer? Daí eu vou riscar na linguagem, eu vou riscar o dedo sem dó. Aí eu te pergunto, você mandou o bandido para qual tribunal para você decidir se ele deveria viver ou morrer? Isso. Então, ou seja, no ímpeto de se defender, isso, né, a autodefesa, o cara não pensa duas vezes, ele vai matar mesmo. Isso. Né? E ele tem respaldo legal para isso. E aí, como é que fica? Exatamente, ele tem respaldo. Exato. Tanto bíblico. Ele não matou deliberadamente. Não. Era ele ou o bandido. Exatamente. Ele tem o respaldo bíblico e ele tem o respaldo da lei. Né? Ele tem o respaldo da lei. E aí, como é que fica? Exatamente. Não, eu sou contra a pena de morte, mas diante de uma situação dessa aí o bandido morre. E aí, como é que fica? Exato. Você aplicou a pena de morte nele ali na hora. Exatamente. Aí eu tô até lembrando de uma cena que alguém virou e falou, não, mas o policial, o irmão aí, né, ele é crente, vai pensar duas vezes, o policial fez assim lá na plateia, ó. Exatamente. Claro que não vai. Não vai condições, né? Vida por vida ali. Exatamente. Né? Não tem jeito. Desculpa a extensão. Mas a explicação foi muito boa, tá dentro da lição, e isso
A gente já acaba aqui falando do ponto 1, né? Os casos de assassinato na Bíblia. E aqui nós temos resoluções divinas versus resoluções humanas. E o comentarista vai falar aqui de uma suposta contradição, né? A Bíblia se contradiz porque Deus diz para não matar, mas Ele mesmo manda matar. Então isso é uma contradição na Bíblia. Então, Adilson, como é que a gente concilia resoluções divinas com resoluções humanas? É contraditório o sexto mandamento? Primeiro, se você começar a colocar que a Bíblia tem contradição, você já começa a colocar a sua fé em xeque. Bagunça, não é? É simples. Ou você crê ou você não crê. Exatamente, É simples assim. exato. Não é? Algumas coisas que a gente precisa entender. Por exemplo, princípios que Deus estabeleceu para o homem é para o homem. Existem coisas que o homem não pode burlar. Exato. Exatamente pela nossa questão humana de ser frágil, de às vezes ser injusto, Verdade. de às vezes não ter uma boa percepção sobre o caso. Agora, por exemplo, Deus dá um mandamento para o homem: não matarás. Sim. Certo? Depois você vê o próprio Deus matando. Sim. Não é? Aliás, ele deu esse mandamento, mas você vê ele antes matando. Você Sim. vê Deus matando, por exemplo, no dilúvio. Quantos Exato. milhões de pessoas morreram? Exatamente. Né? No dilúvio. Quem matou? Deus. Exato. Qual foi a ferramenta? É isso aqui que é importante a gente perceber. Quem matou? Deus. Exato. Qual foi a ferramenta? As águas do dilúvio. Exato. Certo? Você vai ver depois Deus matar de novo algumas centenas Sim. não dá pra gente calcular direito aí aqui, mas algumas dezenas de milhares, vamos colocar assim. Sim. Deus matando de novo Sodoma e Gomorra. Qual que foi a ferramenta? Fogo caindo do céu. Isso. Aí você vê, por exemplo, o mesmo Deus falando com Israel, que não era para matar, isso lá atrás em Êxodo 20, mas lá na frente, um pouco na frente, você vê Deus falando com os israelitas para entrar em Canaã e matar tudo. Exato. Quem matou? Deus. Exato. Qual foi a ferramenta? A mão dos israelitas. Exato. Aí está a chave para entender. Exatamente. Então aí quer a dizer, história. Deus é Ele quem dá a vida, é Ele quem tira. As ferramentas para que isso aconteça são diversas. Exatamente. Aconteceu com água, aconteceu com fogo, aconteceu pela mão do povo de Israel. Exato. E com isso Deus não está sendo contraditório. Exatamente. Né? Ele está usando aqui nada mais, nada menos do que a sua soberania para decidir quem vive e quem morre. Exatamente. O único fator aqui é apenas o objeto que Deus utilizou para matar. Perfeito. Teve uma vez que o povo de Israel estava numa batalha e parece que a batalha assim estava em desvantagem para o povo de Israel. Deus simplesmente mandou um anjo lá e matou 180 mil numa noite. Uma noite. E aí? Exato. Qual foi a ferramenta? O anjo. O anjo. Não é? Lá no Egito, quando o povo de Israel estava, né, a véspera de sair, um anjo passou, matou. Todos os primogênitos. Quem decidiu quem iria viver? Deus. Qual foi a ferramenta? O O anjo. anjo. E aí? Exatamente. Você vai dizer que é contraditório? Não. Quem fez foi Deus. É Ele quem decide quem vive e quem morre. Exato. E na hora que morre. E por que não dizer hoje, Joab, nós estamos falando aqui do ponto de vista bíblico, espiritual. Exato. Isso aqui, para o incrédulo, é loucura o que eu estou Com dizendo. certeza. Certo? É loucura. Mas vamos lá. Hoje, será que nós acreditamos ainda que Deus é Senhor da história ou que Ele perdeu o controle de alguma maneira? Irmãos, Deus nunca perde o controle de nada em tempo nenhum. Ele é dono absoluto. Nunca perdeu e nem vai perder. Nem vai perder. Nada. Nada. Ele é Senhor absoluto do tempo, das circunstâncias. Exatamente. Certo? Senhor absoluto da vida. Pronto. E aí? Por exemplo, Deus matou lá, usando as águas, usando o fogo, usando a mão dos israelitas, e Deus não usa hoje as ferramentas diversas para matar? Continua. Ele não muda? Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente? É o mesmo? Ou, peraí, vamos lá.
Nós estamos aqui num tempo que a gente precisa ser sincero. Quem é que vai dizer que Deus não está usando esse momento agora de pandemia que nós estamos vivendo para levar alguns? E aí? Ou Deus não é Senhor? Pronto. Então, assim, parece ser radical o que eu estou dizendo, mas não é. Exato. Ele é Senhor, ele continua sendo dono. Exato. Não é? Exatamente. E ele, na Bíblia, a gente vê Deus levantando Babilônia contra o próprio povo dele para executar juízo por causa dos pecados que Israel cometeu. Décadas a fio, pecando contra o Senhor. Teve um assírio lá, fugiu o nome dele aqui, como é que é? Que Deus chamou ele, meu servo, Ciro. Meu servo, Ciro, desde quando que Ciro foi... Exatamente. Vamos usar aqui uma linguagem nossa, desde quando que Ciro foi crente, gente? Idólatra, pagão, mas era um servo de Deus naquele momento. Para quê? Ele estava, o servo ali é no sentido de serviço. Exato. Ele estava aplicando um serviço de Deus. Exato. E não era um serviço consciente. Mas Deus estava dizendo, eu vou usar Ciro. Ciro nem sabia que estava fazendo aquilo ali para Deus. Mas ele estava sendo usado por Deus sem saber. Como você citou. Assim como a situação que nós estamos passando, do coronavírus, da Covid, assim como esta situação, ela pode estar, e eu creio que está sendo utilizada por Deus para executar juízo sobre um mundo. Exatamente. Um mundo que não se converte, que peca, que não está nem aí para Deus, que virou as costas. Deus tem suas maneiras de executar juízo. Está fazendo. Agora, só que antes de passar para frente, ô Joab, eu estou falando isso aqui de um ponto de vista, e veja que todas as referências que eu dei, eu citei o Antigo Testamento, certo? E com isso aqui eu não estou dizendo aqui que Deus mudou, que o Deus do Antigo Testamento era um, Deus do Novo Testamento é outro, como tem muita gente idiota que diz isso. É verdade. Eu não estou dizendo isso aqui. Deus, ele tem a sua multiforma de agir. Exato. Assim como a sua graça também tem multiformas, ou seja, de várias formas, a sua maneira de agir também é. Em momento nenhum você vai ver no Novo Testamento Deus mandar, Jesus mandar, os apóstolos mandar, os servos dele entrar em alguma cidade e matar quem quer que seja. Exato. Isso foi algo para aquele tempo. Para aquele tempo. Existia um propósito naquele tempo. De lá para cá, essa história mudou. Por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja passou por um período, aquele período em que a igreja invadia, fazia aquelas cruzadas, aquele problema todo da perseguição, que o cristianismo passou a ser algo impositório, né? A igreja chegava nos lugares onde ela aplicava a sentença e dizia que aquele povo era pagão e tinha que morrer e matava mesmo. Exato. Sem piedade. Né? Da era moderna, aí, vamos dizer para cá, da era moderna não, né? Da Idade Média para cá, ninguém matou mais do que a igreja cristã. Exato. Tida como igreja cristã, né? Tida como igreja cristã. Ninguém matou mais. As cruzadas, os tribunais, muita gente morreu. Santa Inquisição. A Santa Inquisição. E isso era feito no nome de Deus, dizendo que estavam fazendo o trabalho de Deus. Não tem nada disso. Era puramente interesses pecaminosos, russos, né? E exatamente, interesses mesquinhos, políticos, visando dinheiro. O cristianismo é diferente disso. Exatamente. Né? Eu estou fazendo essa abordagem aqui em relação às coisas do Antigo Testamento e preciso dizer isso aqui também. Exatamente. Né? Porque senão a gente vai achar que Deus está mandando matar. Deus não faz isso mais. É verdade. Né? Não se tem base bíblica para dizer que ele usa dessa mão de alguém para fazer isso agora. Um tema que sempre vem à tona, muito atual, né? Ano passado, o Supremo Tribunal se reuniu diversas vezes para tratar deste assunto, que é o aborto. A interrupção da gestação. O aborto. Adilson, nós temos várias razões que tentam justificar o aborto. Várias razões. Na própria lição aqui tem o controle familiar, indicação médica, indicação jurídica, eugênica, social. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Não, aqui ele termina na social. Então nós temos aqui várias indicações.
Agora, Adilson, fala pra gente um pouquinho de cada uma e existe alguma dessas aqui que é justificável? O aborto ele pode acontecer, a Bíblia abre brecha, a Bíblia apoia o aborto em alguma circunstância? O que você me fala sobre o aborto que está abordado aqui na lição? Então nós vamos entrar agora no ponto 2 da lição. O aborto e os motivos dos que o defendem. O aborto, eu acredito que a definição aqui, definição de aborto, esteja muito clara, tanto para nós do lado de cá, eu, Adilson, quanto para você que está aí nos assistindo também, que aborto é a interrupção de uma gestação. Esteja esta gestação em qualquer momento. Você interrompe e aí nós temos o aborto. Esse tema é um tema muito atual. No ano passado mesmo, 2019, o Supremo Tribunal se reuniu algumas vezes para decidir sobre algumas novas diretrizes no que se refere a este assunto. Mas assim, independente do que eles lá falaram, nosso negócio aqui é o que a Bíblia diz sobre o assunto. O comentarista aqui trouxe os motivos que o mundo aí usa para defender o aborto, né? Controle familiar, indicação médica, jurídica, eugênica ou social, né? Dentre outras, mas aqui estão as principais. Agora, Adilson, a minha pergunta para você é a seguinte: o que a Bíblia fala sobre o aborto? A Bíblia apoia o aborto em alguma circunstância? Há algum momento em que a Bíblia se posiciona favorável ao aborto? Em alguma dessas que o comentarista citou aqui, alguma que talvez ele não tenha citado? Como a Bíblia, como a palavra de Deus se posiciona sobre o aborto? Então, Joab, esse é um tema muito polêmico. Sim. Né? É um tema atual, sim, muito polêmico, isso é fato. Uhum. Em relação a esse tema e tantos outros, mas vamos nos ater a esse aqui porque é o nosso assunto em pauta. Sim. Eu penso que temas assim, a igreja não pode ter meio termo. Exato. A igreja precisa se posicionar definidamente. Bater o martelo. Bater o martelo. Né? Sim. E aqui, qual que é a nossa definição antes de nós discriminarmos aqui passo a passo em que sentido às vezes algumas pessoas pedem o aborto, outras até que há uma resguarda jurídica para tal. Sim. Então precisamos bater um martelo aqui. Nós, como crentes, como Igreja de Cristo, precisamos nos posicionar como totalmente contra o aborto. Sim. Uma das causas que as pessoas usam para defender o aborto envolve muita questão pecaminosa. Sim. É o sujeito que quer, ou sujeita, né? Sim. Né? Que quer ter uma vida deliberada, uma vida promíscua. Sim. E acaba acontecendo uma gravidez e aí ela não quer assumir responsabilidades, não é? Tanto essa mulher quanto esse cara envolvido na situação. É um relacionamento extraconjugal. Sim. É uma vida de prostituição ou seja, qualquer outra coisa do gênero aí que se queira chamar. Sim. Não é? E aí acontece uma gravidez, né? E essa pessoa quer abortar, simplesmente eliminar o feto. Sim. Né? Primeira causa, questão toda aí é questão pecaminosa. Sim. Né? Há aquela discussão de que a mulher, né, e entra para a questão das feministas, né? Isso. Que eu acho que nenhuma mulher de boa índole se vê representada pelo grupo das feministas. Sim, né? verdade. Que a mulher é dona do seu próprio corpo, tá? Ela é dona do seu próprio corpo. Aí eu não posso fazer essa abordagem aqui, porque acaba que eu vou usar falas dele, sem fazer menção dele, porque é de fato uma pessoa que tem marcado posição, né? Isso em relação à nossa fé aqui, né? Em relação à defesa da fé. Sim. Alguém do nosso meio, né, cristão, em que
bate nessa tecla e dá a cara para bater, que é o pastor Silas Malafaia. Sim. E uma coisa que ele coloca, que eu acho que é muito interessante, é que o feto não é prolongamento do corpo da mulher. Exato. Não é igual um braço, uma perna. Isso não aí. Não é parte. Não é? Então, o feto, ele é no corpo da mulher o agente ativo. Exato. A mulher é o agente passivo. Tanto é que se o feto não estiver coberto, né? Exatamente. Aquela bolsa, né? Aquela bolsa, ou capa, seja do jeito que for, não tem um médico aqui. Então, vai acontecer alguma coisa ali. Né? Ele só fica na ligado verdade, àquela proteção. o corpo da mulher expulsaria aquele corpo. Exatamente, é um corpo estranho. Não é? Então, tanto é que o feto, ele é um agente ativo e a mulher é um agente passivo, que, por exemplo, ele começa no minúsculo. Isso. E ele vai crescendo. Daqui a pouquinho a barriga da mulher começa a crescer. Qual que é a mulher que tem uma gestação e não acrescenta nada na barriga dela? Tem um conceito da Igreja Católica, que aí aqui é louvável isso. Sim. Não é? Alguns médicos aí, alguém da área da medicina, para defender essa questão do aborto, diz que a gestação, na verdade, a vida começa depois da 3ª semana. Sim. Ô, cabeça de bagre, se a vida começa depois da 3ª semana, esse óvulo e esse esperma, então estava vivo que jeito? Como é que esse negócio começou uma vida do nada de alguma coisa que estava morto? Veja bem, houve a relação sexual. Sim. Aí tá. Esperma, óvulo, isso aqui não é problema nenhum falar isso aqui, porque a meninada aprende isso lá na escola. Tranquilo. Então, o que acontece? Teve então essa fecundação. O esperma estava vivo, o óvulo também estava vivo. Como é que a vida começa só depois da 3ª semana? Pronto. Aí tem esse posicionamento da Igreja Católica que a partir do momento que houve a fecundação, começou a vida. Pronto. Então, aqui, eu comungo da ideia de que pílula do dia seguinte é aborto também. É abortiva. Não é? Ela mata o óvulo depois de fecundado. Exatamente. Então, não faz diferença o aborto no 5º mês, no 6º mês, no 4º mês, no 3º mês ou no 1º dia. Exatamente. Né? Não faz diferença para ele. Aí eu estou falando disso aqui de depois que começou uma gestação. Isso. Agora, tem uma diferença, por exemplo, dos métodos contraceptivos, Sim. não é? Que é a questão da medicação, Isso. que é a questão do preservativo, Isso. não é? Exato. Aí já é uma outra história, Exatamente. certo? Mas a gente parte desse princípio, que começou a vida, Pronto. não se pode mexer. Exato. Né? A mulher, ela de fato tem poder sobre o seu próprio corpo. Sobre o dela, né? Dela. Só que o menino, Mas o menino não é o corpo dela. não é? O menino é um outro indivíduo. Aí o pastor Silas faz um negócio, tem uma ideia que eu acho muito interessante. Sim. Tudo bem, ô mãe, você quer abortar? Ok. Então vamos esperar o menino nascer? A gente espera o menino nascer, dá na sua mão um taco de beisebol e você, mata ele depois que nascer. Uhum. Ah, não, mas aí não. Qual que é a diferença de matar depois que nasceu ou matar enquanto está no ventre? Uhum. Não é tudo morte? Exatamente. Então, eu disse que sobre a questão da questão pecaminosa, que na maioria das vezes envolve isso aí. Esse desejo de abortar envolve questão de pecado. Exato. Um relacionamento extraconjugal, um relacionamento ilícito de prostituição e coisas do gênero. Uma outra coisa que é o controle familiar, que muita gente diz que um filho a mais vai gerar um descontrole familiar. Isso não é verdade. Né? Se você voltar alguns anos atrás aí, na época dos nossos avós, né? Na época dos nossos pais, eu estou dizendo aqui para nós, você vai ver aí família aí com 14, 15 filhos e todo mundo comia numa bênção, não é? Então, vai gerar uma falta de estabilidade. Então, meu filho, tem tantas maneiras de você evitar que a gestação inicie do que depois abortar para fazer esse controle. Exatamente. Né? Eu sei que dentro do nosso ramo evangélico vai ter gente aí, pode aparecer gente aí que vai me contradizer, que vai até achar que eu não sou crente dizendo isso aqui. É a turma que acha que não pode se prevenir de maneira nenhuma. Tudo bem,
Isso. Né? É um pensamento seu, só que você não tem base bíblica para falar, nem a favor nem contra. Exato. Né? Se a Bíblia não fala nem a favor nem contra, meu filho, você não pode dizer que eu estou desviado. Exatamente. Certo? Então, segunda coisa, por uma indicação médica, que é a situação de que haja uma decisão aí de salvar a vida de alguém. E nesse caso, a opção máxima é pela vida da mãe. Sim. Não é? Se opta pela vida da mãe. Exatamente. Isso. Só que nesses casos aqui, Joab, a gente foge da questão racional. A gente crê em Deus, a gente crê no poder que tem a nossa oração diante de Deus de intervir de alguma maneira. Exato. Deus é poderoso para fazer as coisas acontecerem, sabe? Então, assim, eu penso que em todos todo o sentido da palavra, né? Eu falei que em off com você, eu iria guardar isso para o final, mas vou falar agora. Sim. A questão do não matarás tem mais a ver com preservar a vida do que o ato de matar em si ou deixar de matar. Sim. É uma preservação da vida. Não é? Você estava dizendo, preserve a vida a todo custo. Exatamente. Então, aconteceu uma situação, eu sei que é difícil. Eu sei que tem circunstâncias que, assim, é difícil tomar uma decisão. Exato. E a gente precisa buscar o Senhor. E é Deus quem vai intervir na situação. Ou nós não cremos que Deus é poderoso. Tem uma outra questão ainda aqui, para a gente adiantar por causa do nosso tempo. A outra questão que é uma indicação jurídica. Há uma base na lei brasileira sobre a questão do aborto. Sim. Diante do caso de um abuso, diante de um estupro, alguma coisa assim. E aquela mulher, então, tem a resguarda da lei. Ela tem a guarda da lei para que ela então faça esse aborto, que é chamado um termo jurídico aí de aborto de honra. Sim. Só que é o seguinte, os estudos apontam que uma mulher que faz aborto, ela está propensa muitas vezes mais, acho que uma média de 9 vezes mais, até algum tipo de distúrbio psicológico, psiquiátrico, do que qualquer outra mulher. Então isso aumenta em 9 vezes. Inclinações ao suicídio aumentam. Exatamente. Muito. Aí pense comigo, ela já passou por um trauma, com certeza terrível, que é a questão do abuso, do estupro. Isso. Aí ela vai passar por uma outra questão, que é o aborto. Então ela vai juntar o trauma do estupro mais o trauma do aborto. Não é? A outra questão aqui, que é a questão da indicação eugênica, que é quando uma criança tem a probabilidade de nascer com algum defeito físico, né? Ou mental, alguma coisa do tipo. Aí tem lá, se você voltar mesmo nesse tempo aí, se você pegar algumas tribos indígenas, aí você vai ver que ainda tem essa prática. Sim. O menino nasceu, como lá não tem essa questão de saber por antecipação, eles esperam o menino nascer. Se nasceu com algum defeito, eles matam o menino. Isso. Não tem diferença nenhuma. O certo gente, é que com alguma deformidade física ou mental, o filho precisa ser amado. O caminho para o aborto, ele é pecaminoso, independente de qual razão que, de alguma maneira, se tenta fazer alguma justificativa disso, certo? A outra coisa aqui é a questão da... Deixa eu ler só um texto aqui antes de passar para o próximo aqui, que é Romanos 8:28, diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, assim, estou falando aqui da questão do filho nascer com algum tipo de problema. A gente vê quantos pais, né, que tiveram filhos com algum tipo de problema aí e cuida do menino ou da menina assim, mas com tanto carinho, né, tem tanto zelo, não é? E já ouvi histórias de que aconteceu de um filho nascer assim, acabou unindo mais a família, não é? A gente não sabe os caminhos de Deus, e aí, como é que fica? Não é? A outra questão é por indicação social, que algumas mães pobres alegam não ser capazes de cuidar da criança, aquilo que eu já tinha dito lá no começo. Independente do resumo da ópera, que nós como crentes, nós precisamos ser definidamente contra a prática do aborto em qualquer circunstância, e essa. O ponto 3
vai falar sobre as guerras e as mortes produzidas por ela, e vai entrar na questão do cristão e a guerra, que o Adilson falou lá no começo, mas Adilson, resgata um pouquinho para a gente lá do que você falou, e repete para nós aqui a questão das guerras, e um cristão nesse contexto de guerra. O que a Bíblia diz sobre isso? Joab, você vai ter na Bíblia, e aí tanto no Antigo quanto no Novo, guerras. Né? Por exemplo, Jesus alertou aos judeus que Jerusalém seria invadida. E aí o texto lá pega a espada. Isso. E aí? Tem situação que é inevitável. Né? Sim. Particularmente, e aí eu sei que vai ter gente que não vai concordar com isso, particularmente, eu entendo que na guerra não há uma responsabilidade sobre o sujeito que acaba tendo por obrigação para defender a sua pátria, ele acaba matando alguém. O texto de Paulo aos Romanos, ele diz que o Estado ele tem a autoridade de Deus. Exato. Preste atenção, aqui é uma confusão muito grande. O sujeito que ocupa a autoridade, pode ser que esse sujeito não foi Deus que colocou, mas a autoridade em si, ela é dada por Deus. Exato. Por exemplo, nós vivemos hoje no Brasil, não é hoje que eu digo, porque o Brasil já teve outros períodos, né? Se você não concorda com o presidente, sim, é uma história, mas você precisa saber que a função que ele ocupa exato, é de Deus. É de Deus. É de Deus. Exatamente. A função dele de ocupar a cadeira de governante, de chefe máximo, Isso. aquela função é de Deus. Exatamente. O sujeito que está lá, Isso. pode ser o caso de que ele não seja Deus. Eu não penso que o nosso seja esse quadro desse, sabe? Exatamente. Né? Mas assim, você pode discordar dele. Exato. Mas a função que ele ocupa de autoridade, essa autoridade é de Deus. Exato. Então, digamos... Quando alguém que está lá faz mau uso da autoridade que Deus deu, e o problema não é a autoridade, o problema é o indivíduo. Tem que trocar o indivíduo, Exatamente. não a autoridade, Exatamente. que no caso aqui no seu exemplo é o presidente, o cargo, a posição de presidente. Exatamente. Então, eu penso o seguinte, esse sujeito deu a ordem para o exército fazer qualquer uma incursão aí em algum lugar, morreu alguém, é responsabilidade da nação. Eu não acho que indivíduos serão responsabilizados por isso aí. Eu não tenho base bíblica para dizer isso. Então, se eu não tenho base bíblica para dizer que é pecado, que ele vai ser responsabilizado, então eu fico pensando que de fato ele não será responsabilizado. Ele está sob uma autoridade. Ele está sob um comando de uma nação. Exatamente. Perfeito. Então, isto é o que a Bíblia vai falar sobre as guerras e as mortes produzidas por ela, o cristão nesse contexto. E aqui a gente tem a questão agora da eutanásia, que é o ponto 4 da nossa revista. A eutanásia. A eutanásia que vai vir, que vai significar, né, o significado dessa palavra no original também está na sua revista, boa morte, né? Eutanásia, do grego, boa morte. O que é a eutanásia? A eutanásia ela tem uma semelhança com o aborto, né? Porque você tem um indivíduo decidindo sobre a vida de outro, né? A diferença é que lá no aborto, o indivíduo que vai receber a sentença, o indivíduo ele ainda está sendo gerado. Agora, Adilson, o que a Bíblia vai falar para a gente sobre a eutanásia? Então, Joab, na Holanda, por exemplo, não só questão de idosos ou de pessoas que estão em fase terminal de alguma doença, alguma coisa do tipo, pessoas saudáveis mesmo, que queiram morrer, entram na fila lá para morrer. Né? Sim, verdade. Não é? Então, assim, não é lá só... chegou-se a esse nível de liberação. Não é só quem está, como diz aqui um ditado popular nosso, não é só quem está com o pé na cova. Tem gente saudável entrando nessa fila aí, né? Lá existe, inclusive, para essas empresas, aí existe o termo suicídio assistido. Exatamente. Né? Que a pessoa ela entra nessa fila e a empresa vai lá e realiza o processo. Uhum.
O que acontece? Seja de uma maneira ou de outra, por exemplo, um parente que vai decidir se o fulano de tal morre ou deixa de morrer. Eu penso que aí ele está ocupando, sim, o lugar de Deus para definir se vive ou se morre. Exato. Aí sim cai dentro da questão do mandamento aqui, de não matar. Não é? Mas o sujeito está vivo ainda só por causa do aparelho. A medicina é um agente de Deus na Terra. Exato. Não é? Se tem aquele recurso ali e o sujeito está vivo ainda, quer dizer que está no controle de Deus. A questão é a seguinte, o sujeito pode estar ligado em qualquer aparelho que tiver. Exato. Do aparelho mais moderno que tiver. Se chegou o momento que Deus entender que é o momento dele de partida, ele vai morrer mesmo. Vai morrer. Agora, uma outra questão aqui, e aí aqui eu não estou sendo contraditório, sim, com a questão que eu falei no início com a pena de morte. Sim. Existe uma diferença muito grande no sujeito que está em uma fase terminal de uma doença, por exemplo, com o sujeito que é um criminoso ponto mais. Exatamente. Aqui, e não é que um merece mais e outro merece menos, né? Aqui eu retomo lá o sujeito, ó, o negócio é o seguinte, você não vai sair mais. Eu tenho essa chance para você eterna aqui, ó. Exato. Se você aceitar Jesus como Salvador, aceitou Jesus, então tchau para você. Exato. Agora, já houve casos aqui, né, da gente ver aí reportagem, alguma coisa do tipo, de gente que estava para ser desligado um aparelho dele, por exemplo, e de repente o cara começou a dar sinais de vida. Exatamente. E voltou. E aí, como é que fica? Não é? Pessoas que ficaram anos a fio no aparelho e voltaram à vida. E levaram a vida normal depois. Não é? Então, assim, o certo é que nesses aspectos, assim, eu penso que a guarda da vida é primordial. Na verdade, eu gostaria de, antes de entrar no ponto 5 aqui, existe um assunto que é muito atual também, porque nós estamos aqui desde o início dizendo, você não pode decidir sobre a vida de ninguém, você não pode decidir sobre a vida de ninguém. Seja um feto, seja um adulto, um idoso, criança, você não pode decidir. Mas e sobre a própria vida? Eu posso tirar a minha vida? Ok, eu entendi que eu não posso tirar a vida de ninguém. Não vou matar. Mas a vida é minha. É eu que mando nela. Eu posso tirar a minha vida? Como é que a Bíblia se posiciona com relação ao suicídio? Ô Joab, é só uma forma retórica. Quem falou com você que a sua vida é sua? Exatamente. Não é? Exatamente. A vida pertence a Deus. A vida pertence a Deus. Digamos aí, a gente usa essa frase está errada, já começa errado. Digamos que a gente fala assim, Deus te deu a vida. Na verdade, Deus não emprestou a vida é dele. A vida é dele. Não é? Começa por aí. Não é? Então, a minha vida, ela pertence a Deus. É por isso que é Deus quem define quem vive e quem morre. Porque a vida não é de ninguém, a não ser dele mesmo. Né? É ele que está, ele é o dono, é ele que está no controle, ele que está no comando. Então, é ele que define. A gente precisa tratar isso aqui com muito cuidado, porque é o seguinte, há muito misticismo, muitas crendices em relação ao suicídio, e muito acho, não acho, penso e não penso, e não sei o que e tal. Primeira coisa que a gente precisa desmistificar aqui é a ideia de que todo suicida vai para o inferno. Sim. Porque, veja bem, eu me esqueci aqui o nome do camarada, um americano, ele é um pregador hoje, ele viaja mundo afora dando palestras cristãs e principalmente motivacional para público potencial suicida. Sim. Esse cara, quando ele era jovem, ele pulou de uma ponte lá nos Estados Unidos, onde diariamente muita gente acaba morrendo. Sim. Recentemente eu vi que um grupo de cristãos estavam revezando lá nessa ponte, é uma ponte extensa, com rádios em vários pontos da ponte, interceptando pessoas lá para não deixar elas pularem. 99,9% das pessoas que saltam dessa ponte morrem. 0,1% sobrevive. Esse cara foi um deles. Olha só. Ele escapou da morte. E qual que é a abordagem dele? Depois, ele estava num sofrimento tão grande, mas depois que ele pulou, primeira coisa que passou na sua cabeça, meu Deus, o que eu estou fazendo?
Sim. Foi o arrependimento. Ele se arrependeu e teve a vida poupada naquela fração de segundo. Gente, a grande questão é que nós dificultamos a salvação das pessoas. A gente faz de tudo para ser salva, né? A gente fala que o céu está de portas abertas, mas nós, os humanos, a gente são os que mais querem dificultar a salvação dos outros. Quem falou que Deus precisa de tempo, de muito tempo para perdoar alguém? Esse sujeito, ele do alto da ponte até ele se chocar embaixo, tem alguns segundos. Nesse tempo ele se arrependeu. E quem garante para você que outras pessoas não tiveram também essa mesma experiência? Ele chegou lá embaixo, ele morreu, resultado da queda, mas e se até chegar lá embaixo ele se arrependeu? E aí? Eu não tenho ferramenta para fazer isso. Exatamente. Não é? Uma pessoa, ela passa a corda no pescoço e se joga. Ela não consegue mais tirar a corda do pescoço, ela sabe que vai morrer. Mas até que o coração bata pela última vez, ela pode se arrepender. E aí, como é que fica? O Augusto Cury, que é um psicólogo renomado no mundo inteiro, ele tem alguns livros que ele trata disso. Tem até um filme que ele baseado nesse livro dele, né, Vendedor de Sonhos. Muito interessante. Vale a pena você ler o livro de preferência. Se você não quiser ler o livro, veja o filme também. Eu vi. Vale muito a pena. É um best-seller dele, né? Então, uma das coisas que ele aborda lá é o seguinte, que o suicida, ele na verdade ele não quer tirar a vida. Ele quer acabar com o sofrimento. Para acabar com o sofrimento, o preço que ele tem que pagar é tirar a vida. Exato. Não é? É um tema atual, polêmico. Muitos pastores nesses últimos 2 anos aí tiraram a vida. Sim. É lamentável. Eu diria aqui, antes de qualquer outra coisa, desculpe. Sim. Se você está passando um momento difícil na vida, uma situação adversa, procure uma ajuda, meu irmão. Procure uma ajuda pastoral, procure uma ajuda psicológica, né, com um psicólogo, procure um psiquiatra. Isso. Desabafe com alguém. Isso. Procure uma ajuda. Tirar a vida totalmente descartado. Exato. Porque é o seguinte, a gente não sabe de fato, não é? Eu estou fazendo essa abordagem aqui do sujeito que acabou se arrependendo, mas não vem nessa que é todo mundo que vai se arrepender, não. Exatamente. Eu estou falando aqui de um sujeito que tomou uma decisão e acabou se arrependendo dessa decisão, mas não pense você. Você vai se entregar voluntariamente a isso e vai se arrepender. Deus conhece de fato o coração de alguém. Exato. Deus não tem negócio de chegar lá que se arrependeu, não. O pecado premeditado é outra história. Ele tem um nível de consequência muito sério. Então não é só falar assim, meu Deus, eu estou arrependido de estar suicidando. Não é isso, não. Não é isso. A questão aqui da vida é não matar, não tirar a vida, independente do próprio indivíduo, independente do terceiro. Então, o suicida, ele corre um risco, eu diria que de 90%, vamos pegar a estatística lá da ponte, 99,9% de perder a salvação, porque ele cometeu um crime contra a vida. E nesse caso, a que Deus, vamos corrigir aqui a frase, emprestou para ele por um tempo. Né? Então nós vamos então para o ponto 5. Não podia deixar essa questão do suicídio passar. Jesus ele vai falar sobre o 6º mandamento, e aí agora o negócio vai apertar, né? Porque Jesus ele vai ampliar, né? Na verdade, assim, como o comentarista ele coloca aqui também, Jesus ele vai explicar melhor o que o próprio Deus disse lá atrás e que o povo não entendeu. Né? E aí Jesus aperta o negócio para o nosso lado, porque Jesus ele vai dizer, Jesus ele amplia o entendimento do 6º mandamento, mostrando que há outras formas de matar alguém. Então, a revelação da palavra de Deus, ela é progressiva. Sim. A salvação é instantânea. Sim. Mas a revelação, ela é progressiva. Então, Jesus ele veio trazendo essa explicação, mas ao mesmo tempo ele veio trazendo também uma porta de escape muito mais tranquila, vamos dizer assim, do que tinha na lei. Né? E existem outras maneiras de você atentar contra a vida de alguém sem necessariamente matar ela. Por exemplo, você acha que
O sacerdote e o levita que passaram distante na parábola que Jesus contou do samaritano, eles eram menos culpados do que os ladrões que bateram naquele camarada e deixou ele lá? Não, eles eram tão culpados quanto o ladrão. E eu vou além. Eles se tornaram, com a omissão deles e com o conhecimento que eles tinham de Deus, muito mais culpados do que propriamente dito os ladrões. Sim. Então, ou seja, a reflexão sobre o sexto mandamento traz consigo ainda outros desdobramentos, não é? Como nós abordamos aqui, e destacamos, no entanto, que devemos ter consciência de que estamos mais próximos de cometê-los do que imaginamos. A nossa omissão em socorrer alguém que carece de pão, alguém que carece de abrigo, alguém que carece de afeto, alguém que precisa de um socorro, quando nós somos egoístas, pensamos em nós mesmos, nós estamos intentando contra a vida daquela pessoa. Não necessariamente, literalmente matando, mas nós estamos contra a vida. Um político que desvia a verba, e essa verba era para ir para um hospital, e ali muitas pessoas morrem porque aquela verba que ele desviou para gastar com as suas vaidades, aquela pessoa morre porque aquela verba foi desviada. Vai dizer que esse político não tem participação na morte deste indivíduo? Direta, com certeza. Então direta. Pronto. Então, meus irmãos, nós chegamos ao fim desta lição de número 7, em defesa da vida. Fique com esta palavra, é a palavra que eu vou ficar. E eu recomendo que você que está nos assistindo, fique com essa palavra que o pastor Adilson trouxe aqui. Preservação. Pastor Adilson, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu tenho certeza que o público ficou assim saciado com relação a este assunto. Suas palavras finais e nós iremos orar e finalizar a nossa lição de hoje. Joab, um tempo como esse que nós estamos aqui é muito limitado para debatermos questões tão profundas. Uma lição de 5 pontos. Né? Eu estou dizendo aqui, não em relação simplesmente a ficar aqui 1 hora, a gente poderia ficar aqui 1 semana. Sim. O tema é difícil. Isso. Então, o que eu aconselho? As pessoas aí, ficou alguma dúvida? Você pensa alguma coisa diferente? Se aprofunde. Exato. Não é? Busque fontes saudáveis, né? de um conhecimento mais profundo. Aqui é uma visão panorâmica. Né? Então, eu quero agradecer aí a oportunidade, embora seja a minha participação bem simples, singela mesmo, mas é sempre bom poder contribuir. Obrigado. Perfeito. Nós vamos orar terminando a nossa lição e a gente te aguarda aqui na semana que vem, onde nós também transmitiremos via live a lição de número 8. Então, lição de número 8, a fidelidade no casamento. Excelente lição também, tenho certeza. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, muito obrigado por esta lição, por tudo que nós discutimos aqui, pela Tua palavra que nos esclareceu qual é a atitude que nós devemos tomar, qual é a postura que nós devemos ter com relação a este assunto. Senhor, meu Deus, meu pedido é que a Tua graça, a Tua misericórdia permaneça sobre a nossa vida e nos ajude a permanecer firmes quando tivermos de enfrentar qualquer assunto desses que nós discutimos aqui. Tudo para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.